Inúmeras histórias de terror já nos ensinaram que os presentes mais desejados muitas vezes escondem um preço terrível. Imagine por um instante que no dia do seu aniversário, um homem de olhar enigmático apareça oferecendo-lhe o presente dos seus sonhos, sem truques ou ilusões, apenas a promessa de algo extraordinário que mudará sua vida para sempre. Essa é a história de Júlia, uma jovem cuja existência tomaria um rumo sombrio em uma noite de celebração, onde encanto e terror se entrelaçam de forma irrevogável. Durante a festa de 15 anos, evento grandioso em uma pacata cidade do interior, todos aguardavam um momento de pura alegria. No entanto, em meio à animação e aos sorrisos, uma figura misteriosa emergiu das cinzas, com um charme irresistível e uma presença que desafiava a realidade. Ele se aproximou de Júlia e, com a voz baixa e sedutora, sussurrou em seu ouvido: "Seu aniversário de 18 anos, eu trarei o melhor presente da sua vida." Essas palavras ecoaram na mente da jovem como um presságio, prenunciando um destino que jamais poderia ser compreendido. Prepare-se para ser transportado a um universo onde a esperança se mistura com o terror, onde a promessa de um milagre se transforma em um pacto macabro. Em instantes, você descobrirá os segredos ocultos por trás de um presente encantador, mas que exige um preço insuportável: a perda da própria essência. Esteja preparado para mergulhar neste conto de desejo, maldição e redenção, onde cada palavra revela o lado obscuro do destino que aguarda a protagonista. Este é apenas o começo. Na pequena cidade de São Carlos, a expectativa para a festa de 15 anos de Júlia contagiava a todos. O elegante salão de festas, decorado com luzes suaves e arranjos florais, transformava a noite em um cenário de conto de fadas. Mesmo diante dos desafios impostos por sua condição, Júlia, uma jovem paraplégica de 15 anos, exalava uma força e beleza que inspiravam esperança e admiração em cada olhar. Desde o nascimento, ela aprendeu a vencer barreiras com um sorriso sereno e um olhar determinado. Naquela noite, vestida com um delicado vestido de cetim prateado, Júlia parecia encarnar a própria promessa de um milagre. Seus olhos, brilhando com a intensidade de quem não se deixa definir por limitações, revelavam o desejo de transcender as circunstâncias. A família, orgulhosa e emocionada, enchia o ambiente de palavras de carinho e incentivo. Amigos e conhecidos se reuniam para celebrar não apenas um aniversário, mas a vitória da esperança sobre as adversidades. Risos e conversas animadas permeavam o salão, enquanto a banda ao fundo tocava uma valsa suave que embalava a cada momento. No auge da celebração, quando todos pareciam emergir na magia do instante, algo inesperado começou a se desenrolar. Portas do salão se abriram silenciosamente e um homem vestido de terno impecável adentrou o recinto, com uma postura que misturava elegância e mistério. Seus olhos profundos e o seu sorriso enigmático contrastavam com a festividade. Ele parecia pertencer a outro mundo, onde o sobrenatural era a parte integrante da realidade. Lentamente, o homem dirigiu-se até Júlia. Sem causar alarde, ele aproximou-se e, num gesto delicado, a envolveu num breve abraço. Em seguida, inclinou-se com uma voz baixa e carregada de segredos, murmurou em seu ouvido: "No seu aniversário de 18 anos, eu trarei o melhor presente da sua vida." Por um instante, o tempo pareceu congelar. O sorriso de Júlia hesitou. Seus olhos refletiram surpresa e um leve temor, enquanto ao seu redor começavam a surgir murmúrios. Os presentes trocavam olhares, tentando decifrar aquele acontecimento inusitado, mas ninguém ousava interromper a sequência dos acontecimentos. O homem, com o mesmo ar enigmático, desvaneceu-se na multidão, tão subitamente quanto aparecera, deixando no ar uma sensação de presságio e mistério. A atmosfera, que até então transbordava alegria e otimismo, foi sutilmente tingida por uma sombra de incerteza. Entre sorrisos forçados e tentativas de retomar as festividades, a frase sussurrava, ecoava na mente de Júlia, imprimindo um tom de inquietação que ela não conseguia ignorar. Em cada canto do salão, o peso daquele segredo parecia antecipar que o destino de Júlia, de alguma forma, havia sido selado naquela noite.
Conforme a festa seguia seu curso, os olhares voltados para o aniversariante agora carregavam uma nova dimensão, a de uma história que estava apenas começando. A promessa enigmática pairava como uma névoa sobre a celebração, denunciando que por trás do brilho e da beleza daquele momento se escondia o início de um pesadelo aterrorizante. E assim, entre risos e silêncios carregados de dúvida, a festa dos sonhos de Júlia se tornou um palco de um encontro inusitado entre a esperança e o terror, marcando o ponto de partida para a jornada que mudaria sua vida para toda a eternidade. 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica na festa de 15 anos de Júlia em São Carlos. Agora, aos 18, a jovem se via à beira de um milagre que muitos julgavam impossível. Embora os familiares celebrassem a nova fase com esperança, o eco daquele sussurro misterioso jamais foi esquecido. Em meio a sonhos inquietantes e pressentimentos, o destino de Júlia parecia estar entrelaçado a uma promessa que se cumprira de forma surpreendentemente e perturbadora. Na véspera do seu aniversário, Júlia foi atormentada por sonhos vívidos e perturbadores. Em seus devaneios noturnos, ela revia o homem enigmático, com seus olhos profundos e sorriso sedutor, que lhe sussurrava palavras que agora pulsavam em sua mente. No seu aniversário de 18 anos, eu trarei o melhor presente da sua vida. Nessas visões, ele caminhava lentamente pelas ruas silenciosas de São Carlos, sua figura emergindo da neblina, como se comandasse as sombras. O impacto desses sonhos fazia com que a cada despertar, Júlia sentisse um frio na espinha, um aviso de que algo extraordinário e, ao mesmo tempo sombrio, estava prestes a acontecer. Na manhã do tão esperado 18º aniversário, a cidade inteira parecia conter o fôlego. A festa, meticulosamente organizada no antigo casarão da família, transformara o local em um cenário de esperanças renovadas. Convidados de todas as partes se reuniram para celebrar mais um ano de Júlia, filha mais nova de uma família muito querida na cidade. Em meio a discursos emocionados e sorrisos contidos, a tensão se mesclava com a expectativa. Cada detalhe, desde as decorações delicadas até os acordes suaves da música, contribuía para criar um ambiente onde a realidade e o sobrenatural pareciam se encontrar. Quando o relógio marcou o início da celebração, uma atmosfera estranha começou a se instalar. Uma leve névoa adentrava no salão, e os murmúrios dos convidados tornavam-se um sussurro coletivo de apreensão. Todos sabiam da lenda que rondavam São Carlos, mas nada os preparara para o que estava por vir. E como, se o tempo tivesse se curvado àquela promessa antiga, ele reapareceu. Desta vez, o homem misterioso não chegou de forma furtiva. Com passos firmes e olhar imponente, ele adentrou ao salão, vestido um terno impecável que contrastava com o brilho dos olhares ao seu redor. A presença dele impunha silêncio e respeito. Cada convidado sentia, no fundo, que algo inexplicável estava prestes a se revelar. Lentamente, ele dirigiu-se a Júlia, que aguardava com um misto de receio e esperança. Em um gesto quase cerimonial, o homem estendeu a mão e com delicadeza tocou o rosto da jovem. Num sussurro carregado de uma autoridade sobrenatural, ele repetiu aquelas palavras marcantes. Agora, andar você pode. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Por alguns segundos, o tempo parou. Os olhos de Júlia encontraram os dele, revelando uma centelha de incredulidade, misturada a uma esperança quase tímida. Enquanto todos observavam, os traços de surpresa e temor se misturavam no semblante da jovem. Aos poucos, a tensão que antes pairava no ar começou a se dissipar, dando lugar a uma aura de expectativa quase palpável. Nos minutos seguintes, um fenômeno sutil, porém inegável, começou a se manifestar. Primeiramente, foi um leve tremor nas pernas de Júlia, um movimento tão discreto que quase passou despercebido. Porém, nos dias que se seguiram, a mudança se intensificou. Os dedos, anti-imóveis, começaram a se mover com uma determinação sutil. Os pés, há muito acostumados a repousar inertes, responderam aos impulsos de um desejo de liberdade há muito reprimido. Em pouco tempo, a jovem que antes se via limitada pela própria condição, deu os primeiros passos sozinha. A notícia desse milagre varreu São Carlos com a rapidez de um vendaval. Muitos viam nisso uma intervenção divina, um sinal de que a esperança havia florescido, mesmo nos cantos mais sombrios da existência. Entretanto, por trás do júbilo coletivo, algo inquietava Júlia. Uma sensação de que o presente recebido não viria sem um preço.
Em seu íntimo, a voz do homem ecoava, sussurrando segredos que a atraíam e a aprisionavam simultaneamente. Enquanto os festejos davam lugar a uma euforia coletiva, a jovem percebia uma transformação que, além da simples mobilidade, havia dentro dela uma mudança sutil, quase imperceptível, que começava a afetar seus pensamentos e emoções. Cada movimento, cada passo, parecia carregado de um poder obscuro que a conduzia por um caminho do qual não havia retorno. A promessa cumprida, que tantos saudaram como um milagre, agora despontava como prelúdio de uma maldição ainda por ser totalmente revelada. Naquela noite, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu de São Carlos, a dúvida e o receio persistiam nos corações de que acompanhavam a história de Júlia. O milagre, de tão extraordinário, trazia consigo o prenúncio de um destino sombrio, onde o presente proibido, apesar de ter devolvido a liberdade à jovem, anunciava o início de uma jornada repleta de desafios e horrores ainda inimagináveis. Nos dias que se seguiram ao milagre, algo perturbador começou a se insinuar no íntimo de Júlia. O brilho, que antes iluminava seu olhar gradualmente, deu lugar a uma sombra silenciosa. Ao acordar a cada manhã, ela sentia uma inquietude inexplicável, como se uma força oculta se instalasse em sua alma, alterando sua essência pouco a pouco. Inicialmente, eram apenas gestos sutis. Durante os primeiros passos hesitantes que encantaram a cidade de São Carlos, Júlia notava que suas mãos tremiam sem motivo aparente. No espelho, ao encarar seu próprio rosto, via traços de dúvidas em um olhar distante, como se a própria luz de sua esperança estivesse sendo ofuscada por um temor interior. Pequenos episódios, antes descartados como fruto da emoção, passaram a se repetir com frequência. Sussurros indecifráveis durante a madrugada, sombras que dançavam em cantos escuros e um frio que percorria sua espinha sem razão aparente. Com o passar dos dias, aqueles sinais se intensificaram. Os familiares que inicialmente vibraram com a conquista milagrosa de ver Júlia andando, começaram a notar mudanças em sua postura e comportamento. A menina que sempre fora doce e serena, passou a se isolar em seu quarto, imersa em pensamentos que a consumiam. Em suas breves conversas, suas palavras pareciam carregadas de uma melancolia sombria, e seus olhos, antes vibrantes, agora refletiam um vazio inquietante. Durante uma tarde chuvosa, enquanto a cidade de São Carlos se resguardava sob um manto de nuvens pesadas, Júlia se encontrou sozinha num corredor silencioso da casa. Ali, os ecos de sua própria respiração se misturavam com uma voz tênue, quase imperceptível, que sussurrava palavras de encorajamento e, ao mesmo tempo, condenação. Essa voz, que ela logo reconheceu como a do homem misterioso, insistia: "Não resista, Júlia. Aceite o que lhe foi destinado." O conflito interno se agravava a cada instante. Em seu íntimo, a esperança de viver plenamente se misturava a um terror crescente, como se a promessa cumprida tivesse escolhido um preço muito maior do que imaginava. À medida que os dias se transformavam em noites carregadas de inquietação, a transformação de Júlia se tornou visível não apenas para ela, mas para todos que a cercavam. Em público, sua mudança era sutil, quase imperceptível. Um sorriso forçado aqui, um olhar distante ali. Contudo, nos momentos de solidão, quando os demais dormiam, ela mergulhava em turbilhão de emoções que a fazia questionar sua própria humanidade. Os pensamentos, antes doces e repletos de sonhos, foram se tornando obscuros e impetuosos. Aos poucos, a delicadeza de sua personalidade deu lugar a uma frieza perturbadora, como se a camada de maldade tivesse se infiltrando, pouco a pouco, em seu ser. Essa metamorfose culminou numa noite fatídica. Angustiada, Júlia vestiu um casaco e foi caminhar pelas redondezas. Enquanto caminhava sozinha por um beco pouco iluminado, Júlia parou abruptamente. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, e por um breve instante ela sentiu como se o próprio ar estivesse apertando seu pescoço. Em meio a um silêncio ofensivo e opressivo, um impulso inesperado a dominou. Sem compreender de onde via tal força, ela arrancou um cano de cobre de uma casa e, num ato de violência que parecia emergir do fundo de sua alma, amassou o crânio de um senhor com problemas mentais que viviam nas ruas de São Carlos. O choque e a incredulidade foram imediatos. Aquele ato irreversível selou o início de uma espiral de atrocidades. A notícia se espalhou rapidamente por São Carlos. Moradores atônitos, debatendo se aquilo poderia ser um mal-entendido ou fruto de uma insanidade momentânea. Logo perceberam que algo muito mais sinistro estava em curso.
A jovem Júlia, outrora símbolo de superação, agora se via engolida por uma transformação que a tornava cada vez mais distante de si mesma. O brilho de sua recuperação foi ofuscada pelo surgimento de uma personalidade sombria e perturbadora. Nas ruas, cochichos e olhares desconfiados acompanhavam cada movimento de Júlia. São Carlos, até então, nunca havia experimentado ato tão violento quanto antes. Os que antes admiravam, agora temiam o que ela poderia representar. Em meio a essa tempestade de dúvidas, a voz do homem nunca cessava. Você não pode fugir do que é você e do que sou eu. A mudança é parte do pacto. Assim, cada dia que passava tornava-se um capítulo na crescente espiral de terror que se instaurava em São Carlos. A transformação de Júlia, marcada por um crescente distanciamento de sua antiga essência, servia de pronúncio para os horrores que ainda estavam por vir. Enquanto a cidade tentava compreender a magnitude do milagre e sua possível correlação com um crime tão brutal, a jovem se via cada vez mais dominada por impulsos incontroláveis, conduzida por uma força que lhe prometera o milagre de andar, mas que agora exigia um tributo que ela jamais imaginara pagar. Nos dias que se seguiram ao primeiro ato de violência, o ar em São Carlos se impregnou de um terror palpável, e o legado de sangue deixado por Júlia começava a se revelar de forma inexorável. O milagre que a havia libertado de suas limitações transformara-se silenciosamente num pacto macabro, e cada ato brutal cometido pela jovem marcava o início de uma onda de destruição que ameaçava engolir a cidade inteira. A transformação de Júlia, que já se fazia sentir em pequenos gestos, aprofundou-se de maneira inquietante. Seus traços delicados e olhar cheio de esperança deram lugar a uma expressão gélida e calculista, denunciando que a cada agressão ela se afastava um pouco mais da humanidade. Os rumores de desconfiança em Júlia se espalhavam pelos becos e ruas de São Carlos. À medida que os dias avançavam, relatos assustadores surgiam nos cantos da cidade. Durante as noites, enquanto o silêncio predominava, moradores afirmavam ouvir gritos sufocados e gemidos que pareciam vir de lugares outrora tranquilos. Animais desapareciam sem deixar vestígios, e sons de arranhões ecoavam nas sombras das casas. Tudo indicava que a própria natureza parecia reagir ao mal que Júlia agora representava. Por onde passava, deixava um rastro de destruição e desespero, sinais de que o preço pago por aquele milagre era, na verdade, o sacrifício de sua alma. Os atos violentos se tornaram cada vez mais audaciosos. Inicialmente, foi um incidente isolado, mas logo, uma série de agressões inexplicáveis e até mortes misteriosas passaram a macular a reputação da jovem. As autoridades, impotentes diante de falta de provas para apresentar um culpado, encontravam-se cada vez mais pressionadas pela população assustada. Enquanto os noticiários e conversas em sussurros traziam mais detalhes sobre os acontecimentos, o clima de terror e paranoia se instalava de forma irremediável em São Carlos. Em meio a esse cenário de caos, a figura do homem enigmático continuava a assombrar não apenas os sonhos de Júlia, mas também seus momentos de lucidez. Em instantes de solidão, a voz que um dia sussurrou as palavras do pacto retornava com mais intensidade. Não há redenção para os que se entregam ao poder do pacto. Essas palavras, carregadas de condenação e desejo, ecoavam em sua mente e pareciam nutrir a escuridão que a consumia, enquanto ela cada vez mais abraçava o lado sombrio do seu ser. O legado de sangue não se restringia apenas aos crimes cometidos. A própria aparência de Júlia parecia sofrer uma metamorfose macabra. Seus traços se endureceram. Em certos momentos, era possível vislumbrar um semblante que lembrava, de forma perturbadora, a figura do próprio demônio. Os olhos, antes brilhantes e repletos de ternura, tornaram-se frios e sem vida, refletindo a perda gradual de sua essência humana. Cada ferida, cada mancha de sangue deixada para trás, era um lembrete cruel de que o milagre havia se transformado num pesadelo interminável. A cidade, outrora conhecida por sua tranquilidade e festas repletas de esperança, agora vivia sob o jugo de um terror silencioso. Os vizinhos evitavam cruzar o olhar com Júlia, e famílias trancavam suas portas ao cair da noite. Nos encontros ocasionais, os murmúrios sobre a maldição se multiplicavam, e alguns até afirmavam ter visto a silhueta da jovem vagando pelas ruas, como uma sombra, em busca de mais vítimas. Relatos de pessoas que ao dormir eram atormentadas por sonhos perturbadores. Com a figura de Júlia, aumentava a sensação de que o mal não tinha intenção de cessar. Com o passar do tempo, o poder maligno que Júlia adquirira parecia se consolidar de forma implacável.
A influência do homem enigmático se tornava cada vez mais evidente, e seus sussurros serviam de lembrete de que o milagre que a libertara tinha um preço exorbitante: a completa abnegação de sua humanidade. Assim, cada ato violento praticado por ela era não só uma demonstração do poder sombrio que agora dominava, mas também uma oferta à força que a mantinha cativa. O legado de sangue, portanto, não era apenas o rastro físico deixado pelos crimes, mas a marca invisível que corrompia a essência de Júlia e espalhava um manto de terror por toda São Carlos. O pacto selado naquela noite fatídica transformara a cidade, deixando claro que para aqueles que cruzassem o caminho da jovem, o destino seria irrevogavelmente trágico. O preço do milagre antes celebrado revelava-se agora como um tributo sangrento à maldição que jamais cessaria de assombrar a todos. Nos dias seguintes, a cidade de São Carlos atingiu o ponto de ruptura. O terror instaurado por Júlia havia ultrapassado os limites da compreensão, e o medo coletivo se transformou em ação. Movidos pela dor das perdas e pela esperança de restaurar a paz, um grupo de moradores liderados por antigos anseios de justiça organizaram-se para pôr fim à maldição que assolava suas ruas. Armados com tochas e armas, ferramentas e uma determinação que só a angústia pode inspirar, eles se reuniram sob o manto escuro da noite. Enquanto a cidade se armava para um confronto, Júlia vagava pelas ruas alheia à iminente caçada. Seus passos, antes tímidos e hesitantes, agora traçavam uma rota errática, guiada por um impulso que a transformara na personificação do terror. A transformação já havia consumido sua humanidade, e seus olhos, antes repletos de esperança, agora refletiam um vazio gélido e uma determinação perversa. O homem enigmático, cujos sussurros haviam moldado seu destino, permanecia como uma presença invisível, impulsionando-a a atos cada vez mais brutais. Na calada de uma noite sem luar, os moradores encontraram Júlia em um beco, comendo o cérebro de um homem não identificado. Confrontada com rostos que mesclavam raiva, medo e tristeza, ela permaneceu em silêncio por um instante que pareceu durar uma eternidade. O clima estava carregado de tensão e de um inevitável desfecho. Em meio às acusações e aos lamentos, a jovem com a voz embargada e um sorriso que misturava resignação e maldade, proferiu suas últimas palavras como se fosse um aviso lançado ao vento. Vocês podem me prender, me julgar, mas saibam que um pacto jamais se desfará. Eu tentei controlar a voz, mas ele me venceu. Ele voltará e escolherá outro. Enquanto os líderes da comunidade ordenavam sua detenção, Júlia esboçou um gesto final, um olhar que dizia mais do que qualquer palavra, carregado de um poder sombrio que parecia desafiar a própria morte. A multidão, dividida entre compaixão e o temor, hesitou por instantes que selaram o destino daquele que fora um dia o símbolo de esperança. Em seguida, Júlia foi subjugada, presa e levada para um destino que a cidade julgava ser o encerramento de um pesadelo. Contudo, mesmo diante da chama que se erguia para consumi-la, os olhos de Júlia cintilavam de um brilho sinistro, como se a escuridão ainda pulsasse em suas veias. Nos minutos finais, enquanto os murmúrios de uma multidão em choque com raiva e com ódio ecoavam pelas ruas de São Carlos, a jovem deixou escapar seu último suspiro, carregado de uma maldição que reverberaria por gerações. Seu corpo queimou, mas algo havia fugido da punição final. E assim, com a execução de Júlia, o capítulo sombrio parecia se encerrar, mas a promessa de seu pacto lançada naquela última e enigmática declaração permanecia no ar, semeando dúvidas. Seria esse o fim ou apenas o começo de uma nova onda de terror? Na mesma noite da morte de Júlia, queimada viva na fogueira, na maternidade de São Carlos, nascia Vitória, um bebê cego. Se você gostou dessa história, clique na tela que vai aparecer agora e assista a playlist completa de contos de terror originais da cidade. Deixe nos comentários a próxima cidade agraciada com nossos contos. Até a próxima, a menos que você seja um franguinho medroso.